Bom dia, gente. Bom dia, Magno, na verdade, né? Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste encontro do curso de extensão em grego clássico e koiné no nível intermediário, no grego 3. Nós tivemos alguns problemas no final do semestre, alguns feriados e também outros imprevistos que a gente não conseguiu fazer encontros virtuais, né? Mas a gente já tinha já assim várias videoconferências gravadas, né, da outra turma do ano passado. Então eu compartilhei com vocês e pedi que vocês assistissem, né, para não atrasar o conteúdo. E para poder fechar esse semestre, né, eu fiz uma segunda prova para que vocês fizessem essa segunda prova e fechassem o semestre, né? A gente ainda vai ter mais um semestre, né, esse ano, né? Vai ter agora o recesso, né, as férias, né? E aí depois a gente volta, né? O então a gente deve fazer essa prova essa semana e aí na semana que vem a gente corrige a prova, né, e dá o resultado. A gente pode ler alguma coisa a mais assim na semana que vem. Hoje eu vou falar, eu fiz essa reunião só para dar alguns esclarecimentos sobre a prova, ler alguma coisa aqui sobre o tempo verbal imperfeito no grego antigo, para poder não deixar vocês totalmente assim despreparados. Assim, se você tiver alguma dúvida, né, Magno, você pode tirar aqui comigo. A gente vai falar sobre o tempo verbal imperfeito. Então, primeiro a gente vai olhar aqui as formas, né, do tempo verbal. Então você vê aqui, primeiro aqui tem o verbo soltar, desatar, libertar, né? O verbo lio, né, conjugado no imperfeito, né? Elio, elies, elie ou elien, eliomen, eliete, elion. Então você percebe, bom dia, Marta, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então, você chegou, que bom. Assim, hoje eu pretendo falar um pouco sobre o imperfeito, e aí o imperfeito grego, e aí pedir para vocês fazerem uma pequena prova. Uma Sim. pe... Bom dia, Rosângela, tudo bem? Bom dia. Então, como eu Bom estava dizendo dia. para Marta e para o Magno, hoje eu pretendo falar um pouco sobre o imperfeito e pedir para vocês fazerem uma prova. Eu não fiz em formulário, eu fiz num documento do Google. Sim. Aí eu quero que vocês editem o formulário e aí mandem para mim, né, as respostas. Vocês estão entendendo? E aí é uma prova bem simples, são 10 questões, não é nenhuma questão muito grande, tá entendendo? Só umas frases, alguma coisa assim. É só pra a gente concluir esse semestre, né? E aí fazer a gente corrige a prova na semana que vem. E aí dá o resultado e o Aí encerra o semestre? encerra o semestre, né? Porque Nossa, que já. rápido. Hã? Que rápido. Não, porque na verdade a gente teve aí um mês, eu acho, que É, sem ter a videoconferência. E aí mas vocês já tinham várias aulas gravadas. Eu espero que sim, vocês assistam as aulas gravadas do ano passado. E se vocês tiverem dúvidas, podem tentar falar para mim alguma coisa. sim, Essa e aí no semestre que vem, se a gente puder, a gente lê, né, mais alguma reler, né, os capítulos assim, eu acho que não tem problema. O Aí continuando aqui, eu estava falando aqui do verbo lio no imperfeito. Então o verbo lio no imperfeito, ele tem assim ele é um verbo regular. Então o que vai acontecer? Ele vai
ter o aumento, né, do radical do presente e também as terminações secundárias, que a gente chama, né, as mesmas que a gente usava no segundo aoristo, no aoristo temático, aquele com os radicais irregulares, que não eram os mesmos radicais do presente. Aí dessa forma a gente consegue diferenciar quando o verbo está no aoristo segundo de quando ele está no imperfeito. Pelo radical. O radical no imperfeito ele fica o mesmo do presente. Vocês estão entendendo? Então aqui a gente, por exemplo, então assim, o aumento normalmente é o Y, né? Mas pode ser também o alongamento, né? Quando o radical começa com a vogal, né? E as terminações secundárias são essas aqui, né? Oesen, omeneteon, né? Oesen, omeneteon. E a terceira pessoa do singular, ela pode ter um ni móvel, né? Assim que quando na sequência vier uma vogal ou uma pontuação, né? A terceira pessoa do plural é igual à primeira pessoa do singular, né? O eu e o eles tem a mesma terminação, né? Essa terminação ela é formada de uma vogal que às vezes é chamada de ligação, às vezes chamada de temática, né? A desinência propriamente dita, que é ni, sigma, nada, men, te e ni. Vocês estão reparando aí no esquema como está dividido? Então a terminação, a desinência propriamente dita é o ni, o sigma, nada, men, te e ni de novo. Aí mais tem essa vogal que às vezes é chamada de vogal de ligação, às vezes chamada de vogal temática. E aí o significado. A gente normalmente traduz assim pelo nosso imperfeito, né? Normal, assim, então soltava, eu soltava, tu soltavas, ele soltava, ela soltava, nós soltávamos, vós soltáveis, eles soltavam, né? Vocês estão entendendo? Mas a gente também pode fazer analítico, né? Composto, a gente pode dizer assim, eu estava soltando, tu estavas soltando, ele ou ela estava soltando, nós estávamos soltando, vós estavais soltando, eles estavam soltando. E também você pode fazer usar a expressão costumava para dar a ideia de hábito, porque o imperfeito também pode expressar a ideia de hábito, de rotina. Então você pode dizer assim: eu costumava soltar, tu costumavas soltar, ele costumava soltar, nós costumávamos soltar, vós costumávais soltar, eles costumavam soltar. E aí você pode dizer também de outra forma, tipo, eu tinha o costume de soltar, né? Vocês estão entendendo? Eu tinha o hábito. E usar expressões que deem a ideia de hábito, de rotina. Tudo bem? Aí continuando. Isso aqui eram as secundárias ativas. Essas terminações aqui, né? Ones, en, ome, eteon, são as secundárias ativas. A musiquinha que eu aprendi para poder cantar isso aqui é: se você está feliz, bata palmas. Que é assim: Oesen, omenete, onesan. Oesen, omenete, onesan. Oesen, omenete, oesen, omenete, oesen, omenete, onesan. O esan, ele aparece no aoristo, mas ele serve aqui para você lembrar das outras também.
do imperfeito. Vocês estão... Deu para entender? Parece engraçado, mas realmente tem gente que aprende com essas cançõezinhas. Como a música é internacional, né? Todo mundo só conhece, né? Com uma versão diferente, né? Não, recurso mnemônico maravilhoso, né? Pois é. Eu aprendi dessa forma. Mas vocês antes eu aprendi junto com a vogal temática ou de ligação juntando com a terminação, que é um pouco mais fácil. Mas se você for muito analítico, você pode tentar aprender as terminações sem a vogal temática. O problema é porque tem uns verbos que não vão ter essa vogal aqui. Vocês estão entendendo? Eles não vão ter. Eles vão ter a terminação, né? Mas não vão ter essa vogal aqui. Esse O, esse O. E tem uma regrinha que do O e do Y. Do ômicron e do Y. O ômicron aparece quando depois vier uma nasal. Então aqui o Ni, né? Uma nasal. Aí depois aqui aparece o ômicron. E o Y aparece nos outros casos. Então aqui o Mi, né, é uma nasal e aqui aparece o ômicron. O Ni é uma nasal e aqui aparece o ômicron. Tudo bem? Eu não tinha falado isso agora falei. Tudo bem? Aí agora o imperfeito médio, na voz média. É muito parecido, só que as terminações secundárias médias são o menu, eto, metá, este, onto. Aí esse aqui eu aprendi com outra musicazinha, que é uma música mais triste, que agora eu não lembro agora como é que chama. Uma música erudita, que é assim: o menu, eto, o metá, este, onto, o menu, eto, o metá, este, onto, o menu, eto, o metá, este, onto. Assim, aí acontece aqui o aumento, né, no imperfeito médio e essas terminações secundárias médias. Na segunda pessoa do singular, no tu, né, o sigma, aparece um sigma, deveria ser sou, né, a terminação, né, mas o sigma, ele é intervocálico, entre vogais, aí então o sigma cai. E aí o Y contrai com o ômicron e dá ômicron Y, dá U. Então fica Elio, então é Eliomen, Elio, Elieto, Eliometa, Elieste, Elionto, que significa eu estava soltando, eu costumava soltar, né? Ou melhor, eu estava resgatando, porque esse verbo aqui na voz média tem um sentido diferente, que é resgatar, né? Fazer outra pessoa soltar, né? Aí eu estava resgatando, eu resgatava, eu costumava resgatar. Tu estavas resgatando, tu costumavas resgatar, tu resgatava. Ele, ela estava resgatando, ele, ela costumava resgatar. Ele, ela resgatava, nós estávamos resgatando, nós costumávamos resgatar, nós resgatávamos, vós estavas resgatando, vós costumávamos resgatar, vós resgatavas, eles, elas estavam resgatando, eles, elas costumavam resgatar, eles, elas resgatavam. Tudo bem? Falei muito rápido? Não? Então deu para entender? Esse verbo aqui, o lio, né, na voz média ele pode ter esse sentido de resgatar. Mas na voz média normalmente você tem ou uma reflexiva ou uma outra expressão que dê a entender que o sujeito ele faz a ação de alguma forma
pelo próprio interesse que se volta para ele, né? De alguma maneira. Tudo bem? Então vocês estão vendo aqui a forma. Tá tranquila aqui a forma? Alguma dúvida? Então professor, vai depender do contexto, né? Para a gente entender como é que vai traduzir isso, né? Se assim, eu estava fazendo isso ou eu costumava fazer, né? Vai tudo depender do contexto, porque quer dizer as duas coisas. O contexto vai ajudar você principalmente a saber quando é que costumava, né? Vai dar a entender que vai chamar o sentido de costumava, né? Uhum. Se ele der assim advérbios, né, expressões temporais, né, que dê essa ideia de costume, né? Uhum. Então assim, todo dia, todo ano. Vocês estão entendendo? Aí aqui os verbos contratos. Ele vai dar aqui os verbos contratos na forma ativa, né, em Y e alfa, né, aqui nessa mesma tabela, né? Então, o Y com ômicron, né, vai contrair para ômicron Y, Y com Y contrai para Y iota, basicamente são essas duas contrações, né? Aí aqui, Ephilum, eu amava, né? Ephiles, tu amavas. Ephilei, ele, ela amava. Ephilumen, nós amávamos. Ephileite, vós amáveis. Ephilum, eles amavam, elas amavam. E aqui honrar, né? Alfa com ômicron vai dar ômega. Alfa com Y vai dar alfa. E é basicamente essas contrações, né? Então Timon, eu honrava. Timas, tu honravas. Tima, ele ou ela honrava. Timomen, nós honrávamos. Timate, vós honráveis. Timon, eles honravam, elas honravam. Tudo bem? Então aqui vai aparecer ômega e alfa, aqui vai aparecer ômicron Y e Y iota. Tudo bem? Nos contratos em Y e nos contratos em alfa. Aí, aqui agora na voz média, você vai ter Ephilumen, que é uma coisa assim tipo, eu amava para o meu próprio interesse, né? Uma coisa assim, né? Ephilu, tu amavas para o teu próprio interesse, né? Fileito, ele ou ela amava para o próprio interesse, né? Efilumetha, nós amávamos, vamos para o nosso próprio interesse. Efileiste, vós amáveis para o vosso próprio interesse. Efilunto, eles ou elas amavam para o próprio interesse. Mas aqui ele chama a atenção que a contração Y-ômicron vai dar U, né? Ômicron Y. E a contração Y-Y vai dar Y-iota, E. Basicamente essas duas contrações que aparecem aqui no imperfeito dos verbos contratos em Y, na voz média. Aí aqui, os verbos contratos em alfa, né? Você vai ter aquela mesma contração alfa, ômicron para dando ômega. E alfa Y, que vai dar... mas aqui no caso, o sigma intervocálico vai cair, né? Eu não tinha prestado atenção nisso. Ó. O sigma intervocálico vai cair, aí alfa, Y, ômega, o timbre do O vai prevalecer. Então não vai ser A, vai ser O, né? Ômega. Aqui o Y... com Y, com ômicron, né? O timbre do O vai prevalecer, mas não vai ser ômega, vai ser U. Tudo bem? Porque você vai ser, basicamente vai ser Y com ômicron. Y com ômicron dá U.
Aí aqui, então aqui você vai ter etimomen, que é eu honrava para o meu próprio interesse, ou eu me honrava, né? Timó, né? Tu honravas para o teu próprio interesse, ou tu te honravas, alguma coisa assim, né? Timato, ele ou ela honrava para o seu próprio interesse, ou ele se honrava, né? Ela se honrava. Timómetha, nós honrávamos para o nosso próprio interesse, ou nós nos honrávamos. Timaste, vós honráveis para o vosso próprio interesse, ou vós vos honráveis. E etimonto, eles ou elas honravam para o seu próprio interesse, ou eles ou elas se honravam, né? Tudo bem? Aí aqui a contração aqui da segunda pessoa dá um pouquinho de trabalho, né? Porque tem esse sigma intervocálico que cai, né? Então fica aí filu, etimó. Tranquilo? Algum problema? Não, né? Aí é que ele deu aquele verbo pleo, que ele não é contrato totalmente, né? Ele é contrato em algumas pessoas, em outras não. Então aqui ele deu epleon, epleis, eplei, epleomen, epleite, epleon. Então aqui na primeira pessoa do plural, o epsilon continua, então não fica eplumen, fica epleomen, né? Então ele está dizendo aqui que só as formas, também a primeira e a terceira, né? Não contrai. Então ele está dizendo que só o epsilon com epsilon contrai nesse verbo. Só quando for ei, né? É que vai contrair. Quando for epsilon ômicron, não contrai. Ele está chamando a atenção porque esse é um verbo muito comum, né, na literatura, né, grega, fala sobre viagens marítimas, né? Então ele está chamando a atenção para esse verbo, né, que é o navegar, o pleo. Aí ele vai dar aqui o verbo emi no imperfeito. Ele também é muito comum e ele tem um outro agravante, que é o imperfeito. A gente não tem o aoristo, né, do verbo emi. Então o imperfeito ele é usado como passado normal, geral. Então do verbo emi a gente vai traduzir tanto como era como foi, né? Então você tem duas formas aqui para a primeira pessoa, né? Esta, en, emen, ete, essan. Aí aqui pode ser tanto eu era, quanto eu fui. E aqui tu eras, tu foste, né? Ele ou ela era, ou ele ou ela foi. Nós, né? Pode ser tanto nós éramos, como nós fomos. E ete, tanto vós erais, e quanto vós fostes. E essa tanto pode ser eles, elas eram, quanto eles eram, elas foram. Vocês estão entendendo? A gente vai traduzir tanto como imperfeito quanto como perfeito no português. Por uma questão de não haver no grego o aoristo desse verbo. Compreende? Então ele vai ser usado, né, como se fosse o passado, o tempo passado desse verbo. Tudo bem? E isso nos outros sentidos também, né? Como o sentido de estar, né? Estava, esteve, né? Houve, né? Existiu, né? Existir, né? Vocês estão entendendo? Existia.
Aí ele agora aqui ele vai dar do verbo aim, que se parece com aimi, ele funciona como o futuro de erkomai, né? Mas ele tem o seu próprio imperfeito, né? Então ele tem assim ele tem muita forma, né? Ele tem variáveis para a primeira, segunda, terceira pessoa e para do singular, né? E para a terceira pessoa do plural. Como é que a gente chama isso? Ele é um verbo irregular do tipo, como é que chama? Ele é abundante. Ele é abundante, né? Aí então você tem eia e eiem para eu ia ou eu estava indo, né? E tem eiesta para e eies para ias, tu estavas indo, né? E eiem e eiei para ele, ela ia, ele, ela estava indo, né? Eimen para nós íamos, nós estávamos indo. E eite para vós estavais indo, vós ias, como é que é? Ias, é? Como é que é o vós? Ias. Aí é eisan ou eiesan. Olha aqui, apareceu o esan aqui no imperfeito também. Aí, eisan ou eiesan, eles ou elas iam, eles ou elas estavam indo, né? Tudo bem? Então o verbo ser ele pode ser usado também para o futuro do verbo ir. Não, não é o verbo ser, é porque ele é um verbo, é o que se parece com o verbo ir, né? E aí você pode confundir. Mas o verbo ir, ele é eimi, e esse aqui é o verbo eime. Eime. Ah, tá, acentuação diferente. Já vi, sim. As formas, aqui ele está apresentando justamente para mostrar que as formas do imperfeito também são parecidas. Né? Você pode confundir, mas eles são diferentes. Né? A verdade é que provavelmente se confundia na escrita, né? Porque aqui a gente está colocando espírito, acento circunflexo, iota subscrito, mas numa escrita sem essas coisas, esses dois verbos se confundiam, né? E em português, eles também, o verbo ir e o verbo ser, eles também se confundem no passado, né? Eu fui. Isso. Pode o verbo ser é verbo ir. Eu fui pode ser tanto do verbo ser quanto do verbo ir. Sim. Então, aqui no grego você tem uma coisa semelhante, só que o verbo, no sentido do verbo ir, ele tem muito mais formas abundantes, né? Aí você tá vendo aqui, olha, eta alfa, eta epsilon iota ni, né? Aqui, eta epsilon iota sigma teta alfa, eta epsilon iota sigma. Então você tem aqui, né, variantes, né, que vão provavelmente servir para poder fazer um pouco mais de diferença, né, para o verbo ser, estar, né? Sim, aí continuando aqui. Aí aqui ele vai falar um pouco do aumento, né? Aí aqui ele está mostrando aqui do verbo erkomai. Como é que normalmente eles juntam, né, nas casinhas? Eles dizem que o erkomai, que significa eu vou, eu venho, né? Ele é usado, né, no presente, né? Aí ele pega, né, no imperfeito ele pega esse radical aqui
né, com eta, né, eia ou eien, né, para dizer eu ia, eu estava indo, eu estava voltando, eu estava vindo, né? E aí no futuro ele usa o aim, né, com acento circunflexo aqui no iota, né, aim, né? Eu vou vir, eu vou ir, né? Uma coisa assim, né? Eu irei, eu virei, né? E no aoristo ele usa esse radical aqui, elthon, né? Um radical irregular, né? Um radical de aoristo segundo, né? Eu vim, eu fui, né? Vocês estão entendendo? Mas você pode encarar como se aqui fosse verbos diferentes que foram colocados juntos no mesmo paradigma, né? Se você quiser analisar dessa forma, né? Mas normalmente a gente encara como se isso aqui fosse um verbo só que tivesse radicais diferentes. Tá dando para entender? Sendo que aí por algum motivo a gramática ela diz assim que o aim eu acho que é porque assim ela encara como se o aim e o eia tivessem uma relação mais próxima, como se fossem do mesmo verbo. Quando você a gramática aqui meio que ela encara como se fossem verbos diferentes que foram juntadas no mesmo paradigma. Só que o eia e o eien, né, seriam derivados do aim. Entende o que eu quero dizer? Eu talvez esteja explicando demais uma coisa que só faz confundir. Mas a gramática ela tenta dizer assim, olha, esse aqui, né, esse eia não deve ter sido derivado de ercoma, ele deve ter sido derivado de aim. Vocês estão entendendo? Continuando. Aí aqui ele vai dar aqui alguns aumentos irregulares, como helco, que é o arrasto, né? Ele aumenta para helcon, não aumenta para com eta, aumenta para y e iota, né? O repomai, que é o sigo, aumenta para reipomen, né? Que com y e iota também. Ergadzomai aumenta para ergadzomen ou ergadzomen. Então pode ser tanto com eta quanto com y e iota. Você tem essa variante aqui no aumento do ergadzomai. Em echo você pode ter eikon, também aumentando para y e iota e não para eta. Roral você pode ter reoron com y do lado do ômega. Um duplo aumento, um alongamento e um aumento. Vocês estão vendo? Então o ômicron aumenta para ômega e do lado ainda aparece um y. Aí aqui tem umas atividades aqui de buscar, né? Fazer o imperfeito de todas as tabelas que você teria feito. Aí aqui ele vai falar um pouco do aspecto. O aspecto do imperfeito ele pode ser contínuo, incompleto, né? Que é o mais comum para a gente interpretar, né? Que epei prosecorumen roifilakes tas pilas ecleion. Quando nós nos aproximávamos ou quando nós estávamos nos aproximando, os guardas estavam fechavam as portas. Então é uma coisa progressiva, né? As duas coisas estavam acontecendo progressivamente ao mesmo tempo no passado, né? Tudo bem? Aí ele pede para comparar com o aoristo, que vai ser mais pontual, né? Epei el celtomen roifilakes tas pilas
Ekleisan, quando nós entramos, os guardas fecharam os portões. Então aqui é uma coisa pontual, né? Uma coisa depois da outra, né? Pontualmente no passado. Tudo bem? Aí aqui, o imperfeito também é traduzido como costumava, né? Era acostumado, né? Ou de um hábito, uma ação habitual, repetitiva, né? No passado. Então, roiboes emenon entoiagroi. Os bois costumavam ficar no campo, né? Tudo bem? Está dando para entender também esse sentido, né? De costume, né? Aí, o hábito. Aí aqui, o imperfeito também pode ser indicado indicar o começo de uma ação no passado, né? Aí é chamado de incoativo ou inceptivo, né? O imperfeito incoativo ou inceptivo, do verbo incorro e do verbo incipio, né? Do latim, que os dois significam eu começo, né? Então, eston agron el seu tontes eponum. Entrando no campo, eles começaram a trabalhar. Então, você poderia traduzir como entrando no campo, eles trabalhavam, né? Mas tem que perceber que no contexto pode dar essa ideia de começar a trabalhar. Tudo bem? Nessa frase aqui eu acho muito difícil só pelo contexto você entender que é a ideia de começar, né? Mas quando você assim perceber esse tipo de relação, né? Você pode assim tentar, né, fazer uma tradução assim, começar, né, para ver se faz sentido. Tudo bem? O aoristo também tem um uso que é parecido, mas é chamado de outro nome. Continuando aqui, ele acho que está falando bem aqui. Note que o aoristo pode também ser usado, né, em alguns verbos para indicar a entrada num estado ou o começo de uma ação. Então ele diz aqui, Remurine edacrise. A menina caiu em lágrimas, né? Começou a chorar, né? É chamado de aoristo ingressivo, do latim ingredior, eu começo. Então é chamado de ingressivo, diferente do inceptivo, incoativo, imperfeito, inceptivo, incoativo. Mas basicamente para a gente são muito parecidos. Tudo bem? Depende muito de cada verbo, né? Aqui o chorar, né? Pode ter essa ideia, né, de cair em lágrimas, né? Começou a chorar, né? De repente, né? Porque pelo próprio sentido do verbo, né? O sentido lexical do verbo, né? Aí aqui também que o imperfeito ele também pode indicar uma tentativa que é de fazer alguma coisa no passado, né? Então ele diz assim: Ton patera epeitomen oikade epaneltei rodeuk etelesen rodeuk etelesen. Então nós tentamos convencer o pai a retornar para casa, mas ele não quis. Então aqui o epeitomen a gente poderia traduzir também como convencíamos, né? Nós estávamos convencendo, né, o pai a voltar para casa, mas ele não quis. Aí quando você vê assim, né? Então na verdade foi uma tentativa. Vocês estavam convencendo, mas ele não quis. Então foi uma tentativa, não teve sucesso. Aí você pode traduzir: nós tentávamos convencer, né, o pai, nós tentamos convencer o pai, mas a retornar para casa, mas não conseguimos. Dá até para traduzir o tentamos, né, no perfeito, né? Nós tentamos, né? Aí esse uso é chamado de imperfeito conativo, né? Do latim conor, eu tento, né?
Aí contraste com o aoristo tom patera e pensamen. Nós persuadimos o pai. Então, quando você usa, né, o aoristo, normalmente você quer dizer que você teve sucesso na ação passada. Não, a tentativa não foi infeliz. Tudo bem? Aí aqui ele vai dar aqui umas frases para traduzir. Aí ele quer que você indique qual a forma, né, qual o tempo e que está sublinhado e explicar o uso, né? Então aqui o Ropaz, Tombus, Oikade, Egen, Catapesson, de Tompoda, Eblapsen. O garoto, né, conduzia, né, os bois para casa, tendo tropeçado, machucou o pé. Então, o Egen aqui, ele está no imperfeito, né? Está numa ação progressiva, né? Inacabada. Catapesson um particípio aoristo, né? Então, a ideia de tendo caído, né? Tendo caído, né? Vai dar uma ideia, né, de anterioridade, né, no passado, né? Aí Eblapsen é o aoristo, né? Terceira pessoa do singular do aoristo, né? O do indicativo, e dá uma ideia de ação pontual no passado, né? Então machucou, né, o pé, né? Machucou o pé. Então aí você tem a progressiva, né, que serve de contexto. Você tem uma ação assim anterior à ação principal, que é machucar o pé, né? E você tem a principal, que é machucou o pé, que é pontual no passado. Tudo bem? Aí aqui a 2. Polin men chronon entoiastei emenomen telos de oikade hormesameta. Durante muito tempo, né, nós ficávamos na cidade telos de oikade hormesameta, né? No final nós partimos para a cidade. Então aqui, né, você pode dizer que você teve um contexto progressivo, né, ou até poderia dizer aqui que era um hábito, né? Nós um repetitivo, né? Nós costumávamos ficar na cidade. A gente não traduziria como costumávamos ficar na cidade, né? Como é que a gente poderia dizer? Acho que a gente só diria ficávamos, né? Estávamos ficando, né? A gente diria assim, estávamos ficando na cidade durante muito tempo. E aí, no final, partimos para casa, né? Então, um é o imperfeito, o outro é o aoristo. O aoristo é a ação principal, ela é pontual, né? No final, retornamos para casa, né? Então estávamos ficando na cidade durante muito tempo, né? Mas aí no final retornamos para casa, né? Aqui eu acho que daria para até dar uma ideia de costume, mas a gente não usaríamos a expressão costumávamos, porque não cabe no português, não é natural, né? Assim, costumávamos ficar na cidade durante muito tempo, né? Não, a gente não diria isso, diríamos apenas estávamos ficando, né? O jeito mais simples de dizer isso, né, em português seria estávamos ficando na cidade durante muito tempo, né? Aí o 3. Hypartenoi prostai crenei emenon dialegomenai tus de paidas e dulcai proscoruntas apelton. As virgens, né,
junto da fonte permaneciam, ficavam conversando, né? Mas vendo, né, os rapazes, né, se aproximando, partiram. Aí aqui a gente poderia dizer, tendo visto, né, os rapazes se aproximando, partiram, né? Então aqui o Émenon de Alegômenai, né? Aí aqui você poderia dizer assim que estavam, elas estavam, um progressivo também, né? Ficavam conversando, né? Estavam ficando conversando, né? E aí Idussa e dá uma ideia de anterioridade, um aoristo, né? Um participo aoristo, né? Tendo visto, né? Tendo visto, né? Os rapazes, né? Proscoruntas, né? Também é um aoristo. O Proscoruntas eu não sei se é aoristo não, talvez seja perfeito. Melhor, perfeito não, presente. Proscoruntas é um particípio, né? Proscoruntas. Eu não tenho certeza se é. Eu acho que não tenho certeza se é aoristo. Talvez seja presente esse Proscoruntas, né? Então, se aproximando, né? Apelton. Apelton é um aoristo do indicativo, né? Então partiram, foram embora, né? Professor, então Depaidas pode ser rapazes, mas também crianças? Pode, claro. Pode ser uma coisa ou outra. Né? Isso. Mas aqui dá a ideia de que rapazes. Rapazes, porque elas tem que ter um motivo. Por que elas fugiram? Por que elas foram embora, né? Elas não teriam ter medo de crianças, né? Por que as crianças estariam fazendo na fonte também? Qual o sentido? Pra encher o saco. Sim, também elas. Vamos embora agora. Tô brincando. Não, mas eu entendi. Não, o problema é que eu não sei se eu falei pra vocês, mas o negócio da fonte é que a fonte era um lugar assim de se reunir, né? De se reunir. Então, o problema era a fonte é um lugar perigoso, porque é um encontro de homens e mulheres, tá entendendo? E se você já leu a Bíblia, lá tem no Gênesis tem umas histórias assim que acontece no negócio da fonte. E também até Jesus encontra uma mulher lá no Novo Testamento, lá numa fonte, num poço. Então é sempre um ponto de encontro, né? Então é complicado. Continuando aqui, então era isso. Essas três aqui. O de Alegomenai, eu acho que deve ser presente, participo presente. E continuando aqui, o Roaner Polin Coronon Tenginaika Prostei Rodoi Emenen Telos de Eiden Alten Proshorusan. O homem pode ser o marido aqui, né? O marido durante muito tempo esperou a mulher junto do caminho. No final ele viu ela se aproximando. Então aqui você tem aqui o Emene, como esperava, né, na verdade, né? Esperava, né? Estava esperando, né? Ficou, acho que daria para dizer, ficou esperando, né? Ficou esperando, a gente talvez dissesse ficou esperando, né?
Mas continuando aqui, mas está no imperfeito, está no imperfeito, não está no aoristo. Eiden está no aoristo. Aí viu ela, né, Proscorusan se aproximando, né? O Proscorusan acho que está no presente, no particípio presente, né? Se aproximando, né? Então tem uma ideia de uma coisa contínua que se desenrola no tempo, né? Demora, né? Espera, né? Fica esperando, né? Um tempo, né? Aí pontual, né? Viu. Então a ação de ver é mais pontual, né? Viu, né? Viu e se aproximando também é mais progressiva, né? Mas a ideia de ser progressiva é dado mais pela questão de ser um particípio, né? Tudo bem? Mas acredito que não seja um particípio aoristo, seja um particípio presente também. Então, né, porque se fosse um aoristo, né, poderia dar a ideia de anterioridade. E aqui também tem um contexto de durante muito tempo, polincrono, o que ajuda, né, a ideia de imperfeito aqui do Eminem, de uma ação desenrolada no tempo, né, durante muito tempo, né? Aí o 4 não, agora é o 5. Haigunaikes enteoikiai mitos elegontus de andras idusai e pau santo legusai kai ekalesan autus. As mulheres, né, contavam mitos, histórias em casa, né? Não, melhor, as mulheres em casa, as mulheres que estavam em casa, né? Você pode dizer, as mulheres em casa, né? Contavam histórias, mitos, né? Vendo, né? Tendo visto os homens, né? Depois de verem os homens, pararam de falar e chamaram eles, os chamaram, né? Então, e do elegon aqui é um imperfeito, dá uma ideia de tempo, né? De assim progressivo, né? Se desenrolando, né? Aí idusai é um particípio aoristo, né? É uma ideia de anterioridade. Né, em relação à ação principal, né? Tendo visto, né? Eles, né? Os homens, né? Pau santo legusai. Então pau santo, né? É um aoristo, né? Pararam, né? Legusai é um particípio aqui, está funcionando como um complemento do verbo, né? Uma expressão pararam falando, pararam de falar, né? Tudo bem? Aí isso aí, se você traduzir literalmente é difícil de entender. Você não pode dizer pararam falando. Tem que dizer pararam de falar, né? Cadê aqui o menino tava querendo entrar? Ah, pronto. É o Ítalo. Oi, Ítalo. Tudo bem? Sim, sim. Aí, então é isso, tendo visto, né, pararam de falar. Aí e aí os chamaram, né? Chamaram eles, Ekalesan. Ekalesan também tá no aoristo, né? Você identifica aqui muito fácil o aoristo sigmático, né? É fácil de identificar o aoristo sigmático porque tem um sigma, alfa ou só um alfa, né? Vocês estão entendendo? O diferencial, o imperfeito do aoristo segundo é que é um pouquinho difícil porque você tem que saber o radical irregular. Você tem que saber quando é que o radical, como é que o radical é diferente do radical do presente. Tá dando para entender?
Aí o aqui o aorista é a ação principal, ela é pontual no passado, né? Chamaram, né? Chamaram eles. Os chamaram, né? Os maridos, né? Os homens. Aí aqui a 6. Ro Filipos Tonkina Katemeran Prostoaulion Ege. Ah, aqui você tem um hábito, um costume, bem sim, bem marcado. Olha, o Felipe, né, todo dia levava, né, o cachorro, o cão para o aprisco, para o curral das ovelhas, né? Vocês estão entendendo? Tem uma ideia de todo dia, né? Catemeira. Então todo dia ele costumava levar, né, o cão para o aprisco. Tudo bem? Então aqui você tem o Egen funcionando com. É o imperfeito funcionando com uma ideia de. Com aspecto dando a ideia de costume, né? Hábito. Aí a 7. Repartenos tom patera epeiten realten prostoasti agagen rodeuquete etelen redemeter raidios epeisen auton. A Virgem, né, convenceu o pai a levá-la para a cidade, mas ele não não quis, mas a mãe facilmente convenceu ele. Então aqui você tem o epeiten, o primeiro epeiten está no imperfeito. Na verdade eu traduzi como convencia, né, mas era tentou convencer, né? Aqui é aquele da tentativa, né? Era conativo, era que ele chamou, foi? O da tentativa? Isso, conativo. Então aqui foi o conativo, né? Ele tentou, ela tentou, né, convencer o pai, né? A virgem tentou convencer o pai, a moça, né, tentou convencer o pai. Ela não conseguiu, né, convencer a levá-la para a cidade. Aí ela tentou convencer o pai a levá-la para a cidade, mas ele não quis. Porém, né, enquanto a mãe, né, facilmente convenceu ele. Então, o Ethelen, aqui é o aoristo, né, uma ação pontual, né. O Epeisen, aqui, né, é o aoristo também, né, mas aqui deu uma diferença de significado, porque aqui você tem uma tentativa que tem sucesso, né. Tem uma diferença aqui entre o tentar e o conseguir, né? Ele tentou convencer, ela tentou convencer, a outra convenceu. Epeiten e Epeisen. É fácil de diferenciar essas formas, que o Epeisen aqui está com sigma, né? Ele é sigmático, né? Não tem tanta dúvida entre o aoristo e o imperfeito aqui. Tudo bem? Esse radios, ele é o quê? Facilmente. Facilmente. Aí, sigessate opaides, kayakuetemu. Então, aqui tá um imperativo, né? São dois imperativos, né? Um é aoristo, né? E o outro é presente, né? Então silenciai, ó crianças, ó garotos, né?
e escutem-me, né? Então pode ser que a diferença, né, do significado é que uma é uma ação mais pontual, né, única, né, tipo façam silêncio e escutem, né, fiquem escutando, que é uma ideia mais de um progressivo, né, uma coisa que se desenrola no tempo, né? Tudo bem? Então acuetemo, né? Fiquem me escutando, né? Fiquem me escutando durante um tempo. Então uma coisa é você fazer silêncio. Silêncio você para, né? De falar. É uma ação, ponto. Eu acuetemo. Acueter é escutar, né? Então desenrola, né? No tempo, né? Fica escutando, né? Aí repartenos ten hidria catabalusa da crissusa ten metera e calesen. Então a virgem, né, a moça, né, tendo derrubado, né, a jarra, né, começou a chorar, né, e chamou, tendo começado a chorar, chamou chamou a mãe, né? Então aqui você tem o catabaluça da crisassa, né? Então tendo derrubado e começou a chorar, né? Então tendo começado a chorar, né? Tendo derrubado, começado a chorar, caiu em lágrimas, né? E chamou a mãe. Então aqui catabaluça, né? Você dá uma ideia de anterioridade, né? É um aoristo, né? Um participo aoristo, né? Tem a ideia de anterioridade. Da crisassa, ele é o aoristo ingressivo, né? Ela começou a chorar, ela caiu em lágrimas, né? É o começo da ação, né? E o ekalesen aqui é aoristo também, só é o aoristo indicativo, né? É a ideia de a oração, é a frase, a oração principal, né? Chamou, né, a mãe, né? É o que acontece depois, né? Primeiro, né, ela derruba a jarra, depois ela começa a chorar. Primeiro ela derrubou a jarra, depois ela começou a chorar e por último ela chamou a mãe. Aí aqui é a 10ª. Remeter ten partenon ekeleusen alen hydrian apotuoiku komissai hede da criusa oikade espelden. Aí aqui a mãe, né, mandou a virgem, mandou a moça buscar, acho que é buscar aí, né, a buscar outra jarra, né, de casa, né, da casa. E ela, né, se apressou para casa, né, chorando, né. Ela se apressou para casa chorando. Aí o ekeleusen aqui é um aoristo, né, um aoristo sigmático, né, dá para ver o sigma, né. Ela mandou, ela ordenou, ela urgiu, né? E ali comissai aqui acredito que seja um infinitivo aoristo, né? Seria, eu acho que comissai aqui está como buscar, né? Trazer, né? Acho que aqui ele o uso, né, do infinitivo aoristo, acho que ele concorda de alguma maneira com o outro aoristo ali para poder formar tudo, né, uma narrativa, né? Aí o da criusa, aqui tá aqui já não é mais da criusa, ali aqui não é aoristo. Aqui é o particípio presente, né? Da criusa. Não é da crissusa, é da criusa. Então é chorando, né? Um presente, né? Progressivo, né?
E expelden, né, expelden aqui parece ser o imperfeito, né? Então ela voltava para casa chorando, né? Então as duas coisas aqui estão progressivas, né? Os dois verbos aqui, o participo e o imperfeito, estão progressivos. Não existe participo imperfeito. Então acho que combina, né? O imperfeito combina com o participo presente. Vocês estão entendendo? Para dar essa ideia de progressivo. Aí aqui ele pedia para mudar aqui as formas, para o que mesmo? Mudar as formas para o imperfeito, futuro e aoristo. Ah, esse aqui é meio chato, não, acho que não é tão legal não. Esse aqui também vai demorar mais. Deixa eu passar isso aqui. Eita. Não tá carregando não aqui, ó. Deixa um minutinho aqui para carregar de volta. Sim, eu não eu pensei, eu fui ver aqui para ver se tinha mais alguma coisa falando do imperfeito, mas eu não vou cobrar isso aqui na prova não. Vocês podem dar uma lida nisso aqui, depois no semestre que vem eu vejo isso aqui com vocês. Deixa eu dar uma olhada na prova com vocês. Sim, eu fiz aqui uma prova, né, um arquivo de... não fiz no formulário, eu fiz no arquivo de texto para vocês editarem. Então vocês coloquem aqui o nome completo, o CPF, o e-mail de vocês para poder depois entrar em contato, né? Esses registros aqui são interessantes. Então aqui a primeira questão eu coloquei: qual é a forma correta da terceira pessoa do plural do imperfeito do verbo blepo, olhar, ver. Então bleru-se, eblepon, eblepete, eblepe. Então vocês podem marcar com X ou fazer, né, apagar as outras opções, deixar só a correta. Vocês estão entendendo? Aí 2. Considere o verbo contrato poieo, fazer, construir. Como fica a primeira pessoa do singular do imperfeito epoion após a contração das vogais? Fica epoium, fica epoion, fica epoiessa, fica poiumen. Vocês veem, você lembra como é que é a contração, você marca aí, ou apaga as outras, deixa só a correta. A 3. O verbo elauno, conduzir, marchar, começa com uma vogal. Ao receber o aumento temporal no imperfeito, a vogal inicial transforma-se em... Aí você vai dizer qual é aqui. Elaunon. 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 Elaunonto. Você vai me dizer aí qual é a opção que tem, né, o aumento, o alongamento correto, né? Aí a 4.
Qual das alternativas apresenta a tradução correta para a forma efeugon, de felgo, fugir, escapar? A forma correta, né, que eu tô querendo, né, é a tradução, né, na verdade. Eu falei forma, mas é a tradução correta, né? Eles fogem, então efeugon significa eles fogem, efeugon significa eu fugia e eles fugiam. Obrigado. Efeugon significa vós fugieis, efeugon significa ele fugiu. Continuando. 5. No método Atenásia, os verbos compostos com preposição recebem um aumento entre a preposição e o verbo simples. Isso aqui está dizendo no verbo método Atenásia, mas é no grego de modo geral. Aí qual é o imperfeito correto da terceira pessoa do singular de esbaino? Então é o ele, ela, né? De esbaino, que significa entrar. Eisebainen, eisbaineto, eiseisbaine, eisebainen. Você vai escolher aqui, né? Qual é a terceira pessoa do singular. Aí, aqui é umas questões de tradução bem simples. Eu não fiz nenhum texto muito longo, não. Porque o problema é que a gente teve pouco tempo, né, para estudar isso aqui. Mas eu espero que seja fácil. É para ser fácil. É para todo mundo fazer isso aí. Não é para ninguém não acertar isso aí. Aí, rodulos ton liton eferen. Significa o quê? Lembrando que fero é o levar, carregar, litos é a pedra. O que é isso aí? Traduzindo para a gente. Essa frase aí. Identifica a pessoa, o número e o verbo de origem da forma ekaleite, e vem do verbo kaleo, chamar. Então isso aí é o que? É qual pessoa? Ekaleite. É a primeira, a segunda, a terceira. O número é singular, plural, né? Tudo bem? Lembrando que está no imperfeito. Tá entendendo? Aqui tá pedindo para identificar o verbo de origem. Mas o verbo de origem ele já está dando, que é kaleo. Tudo bem? Isso aqui eu acho que até ficou mal elaborado, porque está dizendo o verbo de origem. É que nem perguntar qual é a cor do cavalo branco de Napoleão. Não. Tô dando aqui já. Tudo bem, gente? Então, qual é o verbo de origem? Kaleo. Aí aqui como se diz, nós percorríamos, nós caminhávamos em grego antigo, utilizando o verbo badidzo. É assim, lembrando que é nós, ó, nós, tá no imperfeito. Badidzomen, badidzomen. Então, olha, badidzomen, badidzomen, badidzete ou badidzum. Lembrando que é nós, né, caminhávamos, né. Aqui, 9. Explique por que a forma verbal em mi, ser, estar, é classificada no imperfeito. E qual é a sua tradução padrão para a terceira pessoa do singular? Vocês estão entendendo? Lembra ali que eu falei ali no começo da aula, ali, do verbo emi? No começo não, no meio da aula, né? Então, qual o problema da tradução disso aqui? Tá entendendo? Aí continuando aqui, passe a frase abaixo do presente para o imperfeito. Então aqui vai estar no presente, eu quero que mude para o imperfeito, né? Então, Roi paides speudo-se prostonagron.
Então, espeudo é apressar-se. Então, eu tenho aqui o verbo espeudo-se, está no presente. Eu quero que mude para o imperfeito. Então, repete a frase, muda o verbo. Tudo bem? Essa aqui é fácil. Essa aqui é difícil. A 9 eu acho um pouquinho difícil. 9 está um pouquinho difícil. A 8 está fácil. A 7 está fácil. A 6 está fácil. Eu acho que de modo geral, elas estão fáceis. Todo mundo dá para conseguir fazer essa provinha. Tentem fazer, viu, gente? Até a semana que vem. Tá tranquilo? Aí na semana que vem a gente corrige, vê mais alguma coisa de gramática. Talvez a gente releia os textos. Vamos tentar reler assim, os textos 13 e 14 tá bom? Eu acho que vale a pena a gente ler os textos 13 e 14 na aula que vem. Aí, na aula que vem a gente faz das 8 às 12. Tudo bem? Aí manda isso lá no Classroom. Isso, tem lá, assim, ó, deixa eu mostrar. Lá no Classroom tem sempre a opção para você anexar um arquivo. Hipoteticamente, porque eu fiz assim, eu fiz de um jeito que eu fiz uma cópia desse arquivo para cada um de vocês. Vocês estão entendendo? Então, hipoteticamente, se você entrar lá e você modificar esse arquivo, você vai modificar o teu arquivo. O arquivo lá que tem o teu nome, assim, no título do arquivo. Vocês estão entendendo? Então pode modificar lá mesmo, né? Que já vai ficar salvo. Isso, tá, entendeu? Mas aí, quando você terminar de modificar, você vai lá e acha lá o botão de entregar e aperta entregar. Porque aí vai dar um aviso para mim que você já terminou. Vocês estão entendendo? Isso aqui não vai ter correção automática, não. Eu vou ler o de vocês todos. Por isso que eu também não fiz assim, nada muito grande, não. É uma coisa bem simples. Eu vou ler o trabalho de cada um, né? E vou dar a nota. Tranquilo? Tá, já foi colocado aqui? Já. Eu coloquei ontem à noite e foi disparado 8 horas da manhã. Eu vi. Tudo bem? Vocês acham que dá certo fazer? Tá até abrindo aqui já, se tiver alguma dúvida. Tá, já abriu aqui certinho. Pois é, gente. Eu acredito que vocês consigam fazer. E aí na semana que vem a gente corrige e faz umas outras leituras. Pode ser? Tá. Então eu vou agora encerrar a aula e vocês usam esse tempo agora para fazer. Ou deixa para fazer mais tarde. Tudo bem? Lembrem que eu pedi para vocês verem as gravações do ano passado. Se vocês, ao verem as gravações do ano passado, tiverem alguma dúvida, mandem a dúvida, viu, gente? Manda dúvida para mim, manda dúvida pelo WhatsApp, alguma coisa aí. Eu não sei, pode não ficar claro. Tá bom? Mas eu quero que vocês vejam pelo menos umas 4 aulas aí do ano passado, né? Vocês estão entendendo? Porque também no ano passado não era no sábado, era na semana, então a aula era mais curta, né? Era mais pontual. Vocês estão entendendo? Então se você tivesse alguma dúvida que ficou nas gravações, aí vocês perguntam, tá bom? Tá ótimo. Tchau aí, gente. Obrigada. Bom fim de semana.